Peço irmão que erga a vossa mão. O homem que vai estar incumbido de trazer a palavra nessa noite também. Deus santo, Deus querido e amado, Senhor de toda a glória, Deus soberano altíssimo, neste momento, Deus, eu te louvo, te glorifico, Deus, por mais essa oportunidade, meu Pai, que nós estamos na tua casa, meu Pai, para te louvar, te glorificar e exaltar o seu nome, meu Senhor. Colocar dentro de ti, meu Pai, a vida, meu Pai, do pastor Alex, meu Senhor, coloca com teu sangue, com teu poder, reveste, guarda e capacita cada dia mais, meu Senhor. E aonde ele for, meu Senhor, colocar a ponta dos pés, meu Pai, venha, meu Pai, refletir a tua luz, meu Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, sempre, meu Pai, nos conduz, meu Senhor. Pai, eu te louvo, meu Senhor, pela vida de teu filho, meu Senhor. Guarda ele, prospera, meu Pai. Dá sabedoria grandemente, meu Senhor. E guarda ele e a família dele em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és poderoso, Deus. Glória a Deus. Amém? Pastor, de novo. Glória a Deus. Gasta mais. Gasta mais. Quinta-feira passada, que não estava aqui, me pegaram de surpresa aí, e Deus fez a obra. Hoje, é engraçado que essa semana a missionária Jola ligou, mandou mensagem: pastor, o senhor vai mesmo? Eu estava em Salvador fazendo um trabalho, e eu falei para a empresa, eu digo, olha, quinta-feira, vendo que der, eu vou para a feira. Aí, como ele é servo de um Deus Altíssimo também, aí ele falou assim: mas o que é que tem quinta-feira? Eu falei assim: tem culto. Aí ele, pronto, tá certo. Vou nem questionar nada. Aí eu saí hoje, era às 16h20. Cheguei em casa, era umas 18h20. Falei, mas eu vou. Moído, mas eu vou. Cansado, mas eu vou. Porque eu sei o que Deus já fez por mim. Glória a Deus. Fala para teu irmão assim: tu sabe o que Deus já fez por tu. Não sabe? Olha, irmãos, o que eu acho interessante é que a irmã contou ali um testemunho sobre o livramento. E a irmã Chica também contou o testemunho aqui sobre o livramento. E você vê que Deus está trabalhando muito em livramento. Não é? Porque assim, ó, eu posso dizer hoje que Deus me livrou de vários acidentes que eu não vi. Eu nem não estava esperando. Porque o livramento é assim, você não está esperando, você às vezes nem vê, mas Deus está livrando, não é? Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha no invisível. 90% do operar de Deus é no invisível. Por isso que eu fico, bispo, às vezes até aborrecido com alguns irmãos que dizem assim: mas eu não estou vendo Deus trabalhar na minha vida, operar na minha vida. Eu falei: ô Jesus, como é que pode? Às vezes a pessoa diz: eu não estou vendo Deus trabalhar na minha vida. Ô irmão, se Deus não trabalhasse na tua vida, tu já tinha partido para Goiás há muito tempo. Goiás, pastor? Como é isso? Rio Quente, há muito tempo. Vocês estão entendendo? Então nunca esqueça disso. Deus está sempre trabalhando ao nosso favor. Amém? E você vai saber porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Eu peço somente a Deus que Ele não deixe eu falar nada de mim mesmo. Nada de mim mesmo. Porque muitas vezes o homem se empolga, né, pastor Felipe? Só um pouquinho, mas aí, quando eu estiver empolgado, Deus, me freie, Senhor. Eu quero que o Senhor trate com a sua igreja. Que não é minha igreja, é a igreja do Senhor. E Deus zela pela sua casa. Amém? Então vamos lá.
Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. É forte. Quando a irmã Chica contou esse testemunho, eu lembrei de um acidente que eu sofri também, né? Faz muito tempo, no início da minha fé, eu vindo de Sergipe, meia-noite e meia, o carro bate de frente com o outro ali naquela estrada de Alagoas. E aí quando eu dei por si, coisa instantânea, aí eu saí do carro e comecei, aí eu parou um ônibus, começou a socorrer as pessoas, e aí eu vi eles dizendo, não, esse aqui está morto, bota do lado, aquele ali também está morto, bota do lado. Aí eu sei o que é livramento. Eu já fui, acidente é algo terrível. Eu já sofri acidente e já dei socorro em acidente. É algo terrível. Por isso que eu dou graças a Deus todo o tempo pelos livramentos de acidentes que Deus me dá. Principalmente que eu trabalho com carro, né? Algumas pessoas que trabalham com carro, ou aqueles que não trabalham com carro também, que andam por aí, às vezes andam de espécie, não é isso? O cara está assim. Aí se não tomar cuidado, pelo menos espera, nem olha. Aí, por isso que a Bíblia diz, andar em vigilância em todo tempo, vigiar e orar, porque o inimigo está ao derredor. Mas o Senhor está ao redor daqueles que têm. Eu esqueci de falar, fizeram um vídeo dizendo que tinha morrido um dos acidentes. Eu falei, tá, mas não morreu nenhum? Não, graças a Deus não. É? Aí fizeram, eu não sei porque depois, né? Filmou, jogou na rede social dizendo que tinha morrido um. Jesus falou, não está na hora desse tempo, ninguém aceitou Jesus. E você sabe por quê? Bora ler. 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É forte. Aleluia, Deus. É forte. Agora você começa a entender porque Deus dá ali muito livramento, porque Ele está morando dentro de você. Glória a Deus. Pastor, então quer dizer que Deus mora na vida de todo mundo? Mora. Se Ele não morasse, já tinha partido para Rio Quente. É porque tem que estar fazendo mente. Mas pastor, a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus, afasta o homem da graça do Senhor, das bênçãos do Senhor. Mas a Bíblia nos diz no livro de Gênesis que quando Ele criou o homem, Ele soprou nas narinas o seu espírito, a porção de Deus. Se Ele tirar a porção dele do homem, o homem... Vocês estão entendendo? Mas veja só, o apóstolo Paulo fala na carta a Coríntios, e se você for ler o texto completo, né, o tanto 5, o capítulo 5, como o 6, você começa a observar que Paulo chama a atenção às pessoas com desleixo e algo até mais, o descuidado do seu corpo. E ele fala ainda dos prazeres sexuais, das abominações sexuais que aquele povo fazia. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque nosso corpo não é nosso, é templo do Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo ele fala também, olha, é uma guerra muito grande entre a carne e o espírito, porque muitas vezes o mal a gente não é para fazer, mas a gente faz, porque a carne impulsiona a fazer, não é?
Mas o bem que devemos fazer, muitas vezes a carne não deixa. Mas o Espírito está ali para fazer o bem. Para fazer com que eu e você seja bem, bom na presença do Senhor. Mas quando eu falo de templo, eu lembro que Jesus, um certo dia, está lá no livro de Lucas, capítulo 21, verso 5 em diante, Jesus sai do templo com alguns discípulos, e os discípulos, sabe, maravilhados com o templo, porque, igreja, no passado, o orgulho de uma nação era o templo religioso ou então o seu exército. Uma nação que era poderosa, para mostrar poder, ele tinha que ter um templo religioso que causasse espanto às outras nações. Que as outras nações olhavam e diziam: olha, o Deus daquela nação é forte. E alguns, ainda para causar mais temor às outras nações, tinham vários deuses. Vimos o Egito. O Egito tinha muitos deuses, a Grécia tinha muitos deuses. E essas nações se tornaram impérios. A Babilônia teve muitos deuses. E ali eles faziam os seus templos e adoravam aqueles deuses no templo. E o judeu não é diferente, o israelita não é diferente. O israelita hoje é um dos povos mais, sabe, religiosos do mundo. Eles têm orgulho do seu Deus, como nós também temos orgulho, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não há outro que sobreponha a esse Deus. E os discípulos saem e chamam Jesus e dizem assim: ei, mestre, o templo é lindo, né? Olha as pedras bonitas, grandes pedras. O templo de Salomão, como nós conhecemos, o templo judeu, o templo que foi edificado para Israel adorar, começou com Salomão. E Salomão recebeu toda a orientação cabível para que aquele templo fosse construído. E como um verdadeiro arquiteto e engenheiro de louvor, o Deus, ele permitiu que Salomão fizesse com todo carinho toda a pedra, toda a ornamentação, todo o utensílio do templo era feito com carinho. É por isso que nós aprendemos que as coisas de Deus têm que ser feitas com carinho. Cada fio, cada lâmpada, cada ventilador, cada cadeira, cada objeto que tem dentro da casa do Senhor é para a glória dele, não é para a glória do homem. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, o homem achou que a glória tinha que ser para ele. E Salomão ergue um templo. E esse templo, um bom tempo depois, é destruído na invasão da Babilônia, quando leva o povo a cativo, e Nabucodonosor, com ira, com raiva do Deus daquela nação, destrói o templo, acaba com o templo. O período da Babilônia, do cativo babilônico, passa. Neemias volta com alguém para, sabe, reconstruir os muros de Jerusalém. A cidade estava abandonada, mas o povo volta do cativo e se reergue novamente uma nação. E quando se reergue a nação, volta de novo a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas o tempo passa e Deus observa que a nação estava adorando de qualquer forma. Chega a um ponto que quando a nação reergue o templo, eu lembro que o profeta Ageu fala disso: olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas o templo não tinha aparência nenhuma como aquele primeiro templo. A reforma do templo não era como o templo de Salomão. Mas Deus se achou lugar naquele lugar e disse: olha, a glória de Deus está aqui presente, porque o povo está adorando com carinho. E o templo não tinha bonança, não tinha aparência de luxo, mas o povo estava adorando.
Mas o tempo passa e Deus chama novamente a nação de Israel a atenção e diz assim: olha, vocês estão descuidados. Chegou a um ponto, eu lembro que com o profeta Amós, Deus chama o povo e diz assim: olha, eu estou insatisfeito de vossas festas, das suas reuniões dentro da minha casa. Vocês estão fazendo para vocês mesmos, para mim eu não estou vendo nada. E ali continua, chegando a um ponto em que cerca de 36 anos, 37 anos antes de Cristo, até o período de 4 anos antes de Cristo nascer, um homem chamado Herodes vai e reconstrói o templo. Só que essa reconstrução do templo, nós entendemos que foi mais para agradar a César, ao imperador romano, do que para agradar a Deus. Porque como Herodes era o governador da Judéia, empossado por o César, o imperador, ele não podia fazer a não ser algo que agradasse ao seu imperador. E ali estava um judeu tomando conta, sabe, de um templo, mas não tendo o coração voltado para o próprio Deus. Mas aquele templo era verdadeiramente luxuoso. Nós falamos do véu. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E quando você observa o que era aquele véu, ele tinha 30 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Não é isso, pastor Felipe? 10 centímetros de espessura. Ele era feito de puro linho torcido. Aquilo devia pesar É por isso que causou-se espanto quando o véu do templo se rasgou, porque humanamente falando era impossível se rasgar aquelas cortinas. As pedras vinham de navios de distantes, pedras enormes, algumas pedras vieram do Egito. Então o templo era muito formoso. E para causar mais ira ainda ao próprio Deus, Herodes ergue um vértice, uma coluna de guarnição romana que tinha um túnel que dava direto ao pátio do templo. Eu acho que se tivesse alguma rebelião, os soldados tinham fácil acesso ao templo. Mas Jesus olha para o discípulo e diz assim: olha, é bonito, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vai chegar um tempo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. O próprio Jesus, ele dá uma deixa quando ele vai com os discípulos a um certo lugar e encontra uma mulher samaritana num poço, puxando água, e ele pede água para ela. E ela tem aquele diálogo com ele. Todos nós conhecemos o diálogo. Mas você não pode conversar comigo, eu sou samaritana, vocês são judeus, aquela coisa toda. Vocês dizem que tem que adorar no templo e nós dizemos que temos que adorar no monte. E Jesus, claramente ele falou: mas vai chegar um momento que vocês vão poder adorar em qualquer lugar. Porque Deus, ele é espírito. E importa que vocês adorem ele em espírito e em verdade. E esse tempo, igreja, chegou. Quando eu vejo agora o apóstolo Paulo dizer que nós somos templo do Espírito Santo, significa que nós temos que congregar, mas muitas vezes Deus não está tão preocupado com o templo físico. Deus está preocupado com o templo espiritual, que é eu e você. Eu vejo alguns homens tentando adornar suas igrejas, tentando fazer templos maravilhosos, grandes templos, e muitas vezes Deus nem pode entrar dentro dessas casas. Nem dentro desse templo Deus tem permissão para entrar. Por quê? Porque o cheiro do orgulho, o cheiro da prepotência, sabe? O cheiro da ganância é de tal forma que Deus se repugna disso. E se eu digo para mim e para você que nós somos templos do Espírito Santo, por que muitas
muitas vezes nós não deixamos Deus entrar dentro de nossas vidas. Porque muitas vezes nós colocamos, sabe, portas fechadas para que Deus não venha entrar em nós. E ainda levantamos a voz e dizemos, porque Deus me esqueceu, Deus não faz, Deus acha que Deus não está trabalhando na minha vida. Mas se nós somos templos do Espírito Santo, se nós somos templos de Deus, por que Deus não está trabalhando em nossas vidas? Tem alguma coisa errada. Sim ou não? Sim. Se eu sou casa de Deus, se eu sou morada do Deus Altíssimo, por que Deus não está trabalhando na minha vida? Será que a cadeira para Deus sentar no meu coração eu não botei lá? Será que a minha cama dentro do meu coração para Deus deitar junto comigo, será que não está arrumada? Olha para teu irmão e diz assim, eu acho que eu estou entendendo. Eu acho que eu estou entendendo. Será que as minhas vestes não estão sendo, sabe, perfeitas? Vestes brancas para que Deus possa passear comigo? Será que aonde eu estou levando a minha casa, a casa de Deus, a minha casa que eu falo, o meu corpo, o templo da casa do Senhor, o templo do Senhor, para lugares que Deus não pode entrar? Pastor, e tem lugar que Deus não pode entrar? Tem sim. Não é que Ele não entre, mas é que Ele não pode entrar comigo. Porque Deus não se agrada de lugares que não edifica, que não convém. Ou você acha que eu posso andar com Deus em qualquer lugar? Olha para teu irmão, será que eu posso levar Deus lá? Será que Ele vai entrar? Agora fala para ele, Deus vai fazer o que lá? Igreja, e quando eu vejo em todo o tempo Deus chamando o povo de Israel e chamando a atenção, ó, porque vocês estão abandonando a minha palavra, ó, porque vocês não estão cuidando do meu caminho, olha, vocês estão saindo do meu caminho, olha, vocês estão se queixando por causa dos seus próprios pecados. Eu vejo que Deus está no mesmo lugar em todo o tempo, Ele está fazendo tudo em todo o tempo, mas nós não estamos deixando Deus fazer em nossas vidas. E tudo tem um tempo certo, igreja. Tudo tem um tempo para acontecer em nossas vidas. Mas só que nós precisamos ser como aquelas 5 virgens prudentes. Não adianta você dizer que é servo do Senhor. Aí eu sou crente, mas a tua lamparina está apagada. A tua casa está suja. O louvor na tua casa não é mais um louvor que Deus se agrada. É mais um louvor mundano. Vocês estão entendendo, igreja? Amém. Aí chega um ponto que Jesus diz, olha, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas todos aqueles que eu envio a ti. Porque Jerusalém reclamava muito da vinda do Messias, espera até hoje, Israel espera até hoje a vinda do Messias. E Deus, Ele apareceu, Jesus veio, Jesus trouxe a salvação para a casa de Israel, trouxe a nova glória, um caminho novo para o povo israelita, eles não aceitaram. Aí hoje nós vemos o que acontece com Israel, até hoje. Ah, pastor, mas é porque é bíblico? É bíblico sim. Mas a Bíblia também diz que ele veio para a casa de Israel e a casa de Israel fechou a porta para ele. Quantos de nós temos fechado a porta para Jesus? Ô pastor, eu não estou entendendo, mas o senhor está falando da casa de Israel, eu estou falando do mundo espiritual, que eu e você muitas vezes falamos tanto, vamos orar pela paz em Israel, vamos se espelhamos no testemunho dos israelitas, dos judeus, mas nós estamos, sabe, nós estamos fazendo pior do que eles. Quando Jesus fala assim, olha, acautelai-vos com o fermento dos fariseus,
porque são hipócritas. Alguém sabe o que é hipocrisia? Você sabe o que é hipocrisia, igreja? Fala para teu irmão, sabe o que é hipocrisia? É você falar o que deve fazer e não faz. Amém, igreja? Igreja, nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer fazer morada na minha e na tua vida. Ele tem livramento, Ele tem bênçãos para mim e para você. Mas eu e você não podemos mais perder tempo, sabe por quê? Porque Ele mesmo disse, olha, vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E assim também está acontecendo no templo que foi erguido em nós. O diabo está destruindo o templo que somos nós. A cada dia ele destrói. Como pastor? Fazendo com que nós façamos coisas que não agradam ao Senhor. A cada dia nós estamos destruindo o templo de Deus em nós. Se eu for tocar aqui o que é que destrói o templo em nossas vidas, a gente vai ter uma escola bíblica dominical. Porque o que nós assistimos muitas vezes destrói o templo. O que nós falamos muitas vezes destrói o templo. Com quem andamos muitas vezes destrói o templo. O que comemos muitas vezes destrói o templo. Sabe, essa semana eu parei e falei assim, eu tenho que parar de tomar Coca-Cola. Olha, eu estou acometido com o refluxo. E essa semana eu tomei Coca-Cola. E eu estava dormindo e tive ataque de refluxo dormindo. E eu percebi que a acidez que voltou, a primeira coisa que veio na minha mente foi a Coca-Cola. Igreja, você sabe o que é? Aí eu falo assim, ô pastor, mas por que a Coca-Cola vai destruir o templo? Você sabe qual é a principal doença que a Coca-Cola causa? Diz que um copo de Coca-Cola tem o poder de 1 quilo de açúcar. É isso mesmo? E eu bebo, e eu estava tomando 3, 4, 5, 6, 7 Coca. E aí eu estava vendo que eu estava ingerindo 3, 4, 5, 6, 7 quilos de açúcar por semana. E refinado ainda. Sabe, igreja, quando eu estava estudando para vir eu estava meditando para trazer, mas Deus me bateu muito. Sabe, eu tomei uma surra do Senhor, sabe por quê? Porque Ele diz assim, olha, vem cá, tu vai pregar que nós somos templo do meu Espírito, mas e como é que está o teu templo aí? Como é que está a tua casa aí? A hipertensão está subindo? O açúcar está subindo. O açúcar está subindo. Igreja, é sério. Quando nós falamos templo do Espírito Santo, muitas vezes nós não perguntamos o que é que podemos fazer com esse templo. O Espírito Santo, eu posso vestir essa roupa. Espírito Santo, eu posso tomar 1 litro de Coca-Cola. Ou você acha que porque eu sou templo do Espírito Santo, eu faço o que eu quiser, porque o Espírito Santo conserta? É assim? Não, eu posso fazer porque já que eu sou templo do Espírito Santo, ele vai resolver o problema. Não, igreja. Não é assim que funciona a coisa. Nós somos templo, mas veja só, o dono é Ele. Ele só alugou a nós. Sabe qual é o preço que temos que pagar? Presença dele. Esse é o único preço que ele cobra.
para que eu e você venha habitar no templo dele. Você está entendendo, igreja? E porque muitas vezes nós não fazemos o que ele quer em nós. Porque muitas vezes nós fazemos o que nós queremos. E muitas vezes somos relutantes. Não, eu faço porque ninguém manda na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Não é assim? Fala para teu irmão, quem é que manda na tua vida? Isso é uma pergunta, né? Agora responde para ele. Responde! Jesus! Então precisamos a partir de hoje deixar Jesus operar em nós. Precisamos a partir de hoje deixar Jesus decidir o que é que nós vamos fazer. Quando eu e você fizer isso, quando eu e você tomar essa posição, você vai ver que a nossa vida vai mudar de rumo. Você vai ver que as doenças vão cessar. Você vai ver que os livramentos vão aumentar cada vez mais. Você vai ver que, sabe, que a sabedoria vai chegar na tua vida. Você vai ver que a bonança vai chegar na tua vida. Que os dias bons vão chegar na tua vida. E que o dia mau, mesmo que chegue, você vai passar cantando um hino de vitória. Eita glória! Aleluia, Jesus. Porque é assim que Deus trabalha. Aleluia. Quando eu falei que as nações antigas, elas eram muitas vezes, sabe, adoravam a muitos deuses porque achavam que quanto mais deuses eles tinham, mais poder eles tinham. Muitos deles quebraram a cara. Porque alguns, como você vê, que no Egito, o que foi que aconteceu com o Egito? O faraó chegou a um ponto de dizer: esse Deus está fazendo o que quer com nós? Cadê os nossos deuses? Você acha que, sabe, vocês acham que os filisteus não chegavam e diziam assim: tá bom, o que está acontecendo? A gente bota a arca da aliança diante de vocês, diante de ti, e quando abre a porta no outro dia, tu está de cara no chão. Vocês estão entendendo? Porque Deus, Ele é o verdadeiro Deus. Agora precisa eu e você tomar uma posição séria, igreja. Sabe por quê, igreja? Porque o dia está chegando. O dia que Ele chegar, Ele precisa nos encontrar com as lamparinas acesas. Ele precisa nos encontrar, sabe, com o azeite. E eu e você precisa estar com a botija cheia de azeite. Fala para teu irmão: enche a botija de azeite, porque Jesus está voltando. Fica de pé. Fica de pé. Nunca esqueça disso. Somos templos do Espírito Santo. Somos casa de Deus. Aleluia! Coloca a mão no teu coração. Esse é o teu coração físico. Agora coloca a mão no teu coração espiritual. Coloca a mão. Ora ao Senhor nesta hora. Você vai orar e vai dizer assim: Senhor, muitas vezes eu maltratei a tua casa. Eu maltratei o teu templo. Mas a partir de hoje, eu não quero ser. A partir de hoje, eu quero ser diferente. Faz a tua oração agora. Deus, louvado seja o teu santo nome, Pai. Queremos ter mudança em nossas vidas, Senhor. Porque muitas vezes destruímos a tua casa, Pai. Muitas vezes deixamos entrar todo tipo de coisas na tua casa e deixamos o Senhor de fora. Deus, muitas vezes, Pai, não nos edificamos na tua palavra, Pai. Não nos vigiamos, meu Senhor, e cometemos coisas que envergonham o Senhor, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa nesta hora. Faz uma transformação em nós, Pai. Queremos ser verdadeiramente novas criaturas, meu Senhor, e aprender que nós somos templos do teu Espírito Santo. E muitas vezes, Senhor, não entra na nossa mente que a blasfêmia contra o teu Espírito não tem perdão. Por isso, Deus, que haja vigilância em nós, porque nós não queremos, meu Senhor, pecar contra o teu Espírito.
Nós não queremos blasfemar contra o Teu Espírito, Pai. Mas queremos ser verdadeiramente novas criaturas na Tua presença, Pai. Queremos Te adorar em espírito e em verdade, meu Senhor. Queremos ser, meu Senhor, um templo erigido, Pai, erguido para adoração em todos os dias, Pai. Que ao acordar venhamos adorar nesse templo. Que ao dormir venhamos adorar esse templo, Senhor, nesse templo. Durante o dia venhamos adorar nesse templo, Pai. Porque a Tua palavra diz que vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é só no templo, na igreja, Pai. É em todo o tempo. E aonde quer que estejamos, Senhor. Nós sabemos que a igreja, Senhor, muitas vezes é para nós nos reunirmos, meu Senhor, congregarmos. Mas a vigilância maior está em nós, todos os dias, Pai, em todo o tempo. Por isso, Deus, nos perdoa, Pai, e nos dá uma nova chance para que a nossa casa venha a ser uma casa adornada, para que o Senhor possa ter privilégio, Senhor, em nós, para que o Senhor possa ter orgulho desta casa, Pai, e que o Senhor possa ter uma morada eterna em nós, meu Senhor. Porque eu creio, meu Pai, eu creio que quando o Senhor voltar, meu Pai, o Senhor vai levar as casas adornadas, esses templos adornados, cheios da Tua presença, meu Senhor, cheios da Tua glória, meu Pai, porque é para a honra e glória do Teu santo nome. Deus, eu quero Te louvar, Senhor, e quero Te agradecer, e com as nossas palmas queremos Te adorar em todo o tempo, Pai, porque somos casa Tua, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Somos casa de Deus, moradas do Senhor. Nunca esqueça disso. Amém? Isso.